Agora tem uma questão, professor Eliseu, que fica aqui um pouco na minha cabeça, que tem um lado de promessas que ele não vai realizar, porque ele será impedido, e tem um lado das promessas demagógicas, das promessas vazias, que o público, enfim, os eleitores dele toparam, acreditaram ou toparam mesmo sem saber que ele ia conseguir realizar. Por exemplo, ele prometeu tarifas contra a China lá em cima e etc. E ontem ele já mudou o discurso e já está falando que prefere um novo acordo comercial, ao que foi prontamente atendido pela China, que falou: temos interesse em continuar e em melhorar nosso acordo comercial e tudo mais. Não te parece que algumas das promessas que ele fez, que eram altamente contraditórias, algumas delas, antes da gente mergulhar mais na questão da imigração, tem um pouco desse cálculo de: eu vou oferecer aqui primeiro uma retórica bem, nossa, make America great again a qualquer preço, e depois eu vou modular de acordo com a realidade do que o mundo se apresenta para mim, ou não? Ou você acha que é muito mais porque ele realmente achava que ia poder fazer o que ele quisesse e agora ele está vendo outros tipos de limitação? Eu concordo com você. Eu acho que, enfim, essas limitações já estão sendo impostas. A realidade de governar é muito dura, né, em muitos casos. E eu acho que ele vai também utilizar muito o discurso, Flávia Luiza, do sistema não permitiu. Então, nesse caso, por exemplo, da imigração, você reformar a 14ª emenda beira a inexequibilidade. Não apenas por uma questão política, mas por uma questão jurisprudencial de quase 2 séculos. Mas ele vai ter o argumento de que eu tentei, mas não me deixaram, né? E aí volta aquele discurso populista, seja de direita, de esquerda, de que há um sistema, esse sistema domina os interesses do nosso país, eu tentei, mas o sistema não permitiu. Agora, do ponto de vista econômico, que talvez seja, a meu ver, a principal batalha que de fato ele deseja travar, as promessas também são irrealizáveis. A eventual imposição de 60% de tarifas sobre os produtos importados da China explodiria do dia para a noite a inflação nos Estados Unidos. E eu tendo a crer que foi justamente a inflação a principal variável de derrota dos democratas na eleição, né? Ou seja, o preço do ovo, em alguma medida, impactou muito mais do que a invasão do Capitólio para o eleitorado no fim das contas, né? Então, eu acho que terá, de um lado, esse discurso de que o sistema não permitiu, de que eu tentei, mas, por outro lado, eu acredito que ele vai, em algum momento, priorizar medidas mais realizáveis. A China hoje, apenas para encerrar essa minha fala, para vocês terem uma ideia, apenas 3% do PIB chinês corresponde à economia norte-americana. Ou seja, 3% do que a China cresce, de fato, está ligado com importação, exportações ou inovação nos Estados Unidos, o que é muito pouco. Esse número já chegou a ser de 50%. Então, a China se diversificou a sua matriz econômica ao longo dos últimos anos, ela espalhou as suas plantas de produção por quase todos os aliados dos Estados Unidos. Então, na prática, esse tarifaço não funcionaria. Primeiro porque a China teria formas de evadir, ou seja, você simplesmente mudaria o local de produção, e segundo que teria um impacto inflacionário e, portanto, um impacto também fiscal devastador na economia dos Estados Unidos. Agora, tem uma outra realidade com a qual o Trump vai ter que lidar, de novo, saindo da oposição e passando a ser governo, que é exatamente o impacto econômico da deportação de imigrantes, né? Não só pelo custo dessa deportação, como também por um impacto na economia, em relação à mão de obra. O que a gente pode esperar a partir de agora? Ele fez ali um primeiro ato, falou: não, estamos deportando todo mundo, 538 estrangeiros no avião. Então, me parece que ele já jogou para o público dele. E a partir de agora a gente também deve ter reações no judiciário, né? Isso já deve gerar um custo legal, um custo financeiro pela deportação e um custo de mão de obra também, né? Sem dúvida. O discurso do Trump de menos Estado, menos burocracia, vai na contramão do Estado de colocar para fora dos Estados Unidos e perseguir, portanto, 11 milhões de imigrantes. Imagine o custo de você colocar para fora 11 milhões de seres humanos, a maior parte adaptada à cultura, à tradição e economia norte-americana. Em primeiro lugar, você tem um custo econômico severo. Embora cerca de 14% da população seja de origem imigrante, eles correspondem a 25% da produção do PIB, mais ou menos, dos Estados Unidos. Em segundo lugar, ainda dentro dessa seara econômica,
eles pagam impostos, eles, portanto contribuem diretamente com o orçamento norte-americano e nem sempre são os que mais recebem direitos, por estarem muitas das vezes não documentados. Existem diversos estudos, Flávia, Luísa, que mostram que a deportação em massa desses imigrantes vai ter um impacto fiscal nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos vão deixar de arrecadar menos e vão ampliar o seu déficit. Vamos lembrar que o déficit dos Estados Unidos nesse momento está girando em torno, apenas no ano passado, em torno de 2 trilhões. Gente, 2 trilhões de dólares é, grosso modo, o PIB do Brasil. Os norte-americanos têm uma dívida que está estourando 30 trilhões de dólares. Então, os imigrantes, eles não apenas, repito, pagam taxas, pagam impostos, mas também contribuem para a inovação da economia norte-americana de uma forma muito visível. Eu me lembro o discurso de posse do Trump, metade das pessoas que estavam ali eram imigrantes. O Trump, que é neto de imigrantes, é casada com uma eslovena. A Kamala Harris, vice-presidente, é filha de imigrantes. No seu primeiro escalão, vários desses indivíduos são imigrantes, como o próprio Elon Musk, ou filhos. Então, veja, a imigração, em alguma medida, nós não estamos falando aqui de abrir fronteira, não estamos dizendo de imigração desenfreada, não é isso, mas a imigração talvez tenha sido, ao longo do século XX, uma das grandes vantagens comparativas da economia dos Estados Unidos. Então, para fechar essa fala, eu acredito que haverá um impacto na economia dos Estados Unidos e haverá também um impacto político eleitoral. Qual seria o impacto, pensem comigo, das cenas de crianças serem arrancadas das suas mães e dos seus pais, da separação de famílias, crianças essas que muitas das vezes só falam a língua inglesa, não é? Que não tem nenhuma conexão mais com o país dos seus pais. Acho, portanto, que haverá uma repercussão negativa interna e internacional, e eu acho pouco exequível que esses 11 milhões de indivíduos sejam colocados para fora, simplesmente porque o custo, simplesmente a logística para realizá-lo, seria algo, enfim, talvez nunca antes visto na história. Agora, é mais uma medida, então, que o Trump promete em campanha, sabendo que não é viável, né, que isso vai gerar um problema, e aí ele vai chegar lá, a partir do momento em que ele não conseguir fazer isso, porque a gente estava mencionando aqui, antes de entrar no ar também, um caso de uma mexicana que foi deportada porque ela é uma imigrante ilegal, ela estava nos Estados Unidos há cerca de 6 anos, e depois que ela chegou lá com o marido, ela teve filhos gêmeos, ela foi denunciada pela vizinha, segundo um depoimento dela, e aí ela foi deportada. E as crianças, como nasceram nos Estados Unidos e têm a cidadania, ficaram lá. O pai ficou também, ainda não se sabe se por uma decisão de deixar alguém com as crianças, mas assim, eles vão ter um problema em relação ao que fazer com essas crianças que estão ficando, né? Porque essa mãe já foi deportada, não tinha a idade exata das crianças na reportagem, mas ela chegou lá há 6 anos e teve os filhos lá, então os filhos têm menos de 6 anos e agora a mãe foi apartada, foi levada para o México e as crianças estão lá. Isso também vai gerar uma judicialização, isso também vai dar mais trabalho para deportar essas 11 milhões de pessoas e vai dar para o Trump um argumento de, olha, eu tentei, mas o sistema não permitiu, que é o que ele adora dizer, né? Exatamente o que veremos, a meu ver, nos próximos dias. No caso da quarta emenda, já tivemos de forma muito rápida uma enxurrada de casos de judicialização. Nesse caso, especificamente das deportações que virão, que já estão vindo, esses números serão muito maiores, porque afetará um número sem precedentes de família. Eu também não acredito que isso consiga perdurar ao longo de todo o mandato, porque, de novo, eu acho que haverá um desgaste severo, né? Existe todos nós vimos o sermão, né, que a bispa da igreja em Washington, na igreja anglicana, deu no Trump. Eu acho que cenas como aquela, elas passariam a ser recorrentes, o que deixaria o Donald Trump numa situação de muita saia justa. E eu concordo, Luiz, eu acho que ele precisa, nesse início de mandato, mostrar nessa política de reality show, jogar para a plateia, dizer para a audiência que está tentando, mas que forças profundas no sistema, no deep state, como ele gosta de dizer, estão me impedindo. Para não ir muito longe, no primeiro mandato, que ele prometeu construir o grande muro que iria impedir, esse muro não foi feito. Não é? Então, o Trump, enfim, ele é muito conhecido por ser alguém que promete, que joga para a galera,
e na hora da concretude, ele mais do que ninguém sabe das dificuldades, sabe da sua inviabilidade. Eu acredito que, e espero eu, né, que estejamos caminhando para algo que já vimos no primeiro mandato.